lição de hoje é o Salmo número 2. Nós vamos fazer essa leitura Vamos ler responsivamente, Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Proclamarei o decreto do Senhor, e me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. O título da lição é Um Reino de Refúgio. Na lição passada, estudamos o Salmo 1. E o que a gente percebe aqui é que enquanto o Salmo 1 destacou o bem-aventurado, falando que ele é alguém que tem prazer na lei, que medita na lei, que ele é como árvore plantada, ou seja, o Salmo, de forma geral, ele fala sobre o bem-aventurado. Em alguns momentos, cita o contraste do ímpio. Então, enquanto o Salmo 1 retrata mais o bem-aventurado, o Salmo 2 vai retratar um pouco da vida do ímpio, falando a respeito destes reis da terra que se levantam. São as pessoas ímpios que se levantam contra o Senhor. Então aqui nós percebemos um personagem, um rei mau, e aqueles que seguem o rei mau, que são maus também. E nós teremos aqui um rei bom, Jesus, e os seus seguidores, que é a igreja, esses que são os bem-aventurados do Salmo 1, que também estão aqui mostrando esse mesmo contraste. Ou seja, os dois salmos, como a gente tem estudado, eles fazem parte de uma introdução ao livro dos Salmos, e eles trazem aqui esta ideia, que diz: destaca-se o antagonismo entre dois tipos de vida, a do bem-aventurado e a dos ímpios. Então esta aqui é a segunda parte da introdução, ou seja, o Salmo 1 é a primeira parte da introdução, o Salmo 2 a segunda parte da introdução, e eles trazem estes aspectos aqui, que a gente vai estudar. Então vamos lá no ponto 1. A rebelião dos reis da terra. O verso 1.
porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. O salmista começa a retratar a atitude desses reis maus. Aqui, como a lição bem destacou, nós percebemos como uma assembleia enfurecida, ou seja, várias pessoas bravas, plenos pulmões, gritando por autonomia. Mais abaixo aqui, né, no verso 3, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as algemas. E repare que toda essa, podemos dizer, arrogância, ou essa ira, ou essa vontade, né, de agredir o rei, o próprio Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela é descrita aqui, nessa forma, né, porque se enfurecem os gentios. E a questão do porquê é uma palavra aqui, não que Deus não entende, né? Não, é uma questão retórica, no sentido que diz, que loucura, né? Ou seja, não tem sentido o que eles estão fazendo. Rebelar-se contra Deus, contra o povo de Deus. E aqui a gente começa a ver o retrato do mundo, irmãos. Você não vê o mundo enfurecido, muitas vezes, com as suas ideologias, querendo romper seus laços com a verdade, os laços com a palavra de Deus. E, na verdade, é os laços contra eles mesmos, porque o mesmo homem ímpio, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem um conceito de que é certo, de que é errado. O ímpio, para ser ímpio, ele tem que travar uma luta enorme para viver aquilo. É claro que rapidamente o ímpio vai, com a sua consciência cauterizada, com o seu coração endurecido, se tornando mais ímpio. Isso faz com que ele venha a ser alguém que vai lutar contra Deus, contra o povo de Deus. Isso é chamado aqui de loucura. O que acontece com o ímpio para ele se tornar ímpio? Aqui disse, imaginam coisas vãs. Aquela questão que a gente sempre fala, né? Primeiro a mente é transformada, se conformam com o século, se conformam com o pecado, e a partir da sua imaginação, eles passem a praticar. Você percebe que quando você ouve os ímpios aí, eles têm muitos argumentos em relação ao seu pecado, mas foram coisas que eles foram colocando na cabeça deles. Argumentos contra a verdade. E viram o contraste do Salmo 1? O bem-aventurado, o que ele tem na sua imaginação, na sua mente? Ele medita na lei do Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor. E o ímpio? Imagina coisas vãs, é vaidade, é loucura, é pecado. Nós falamos na semana passada sobre a esperança, que a esperança não está nas coisas desse mundo, né? Que a esperança não está nessa imaginação do mundo, na busca pela felicidade, e que a busca da felicidade, ela tem causado esse problema todo no mundo, do egoísmo, do vazio, que é a busca por estar só, e cada vez um mundo que se remete ao contato eletrônico no lugar do contato verbal, visual. O mundo tenta replicar as coisas através de tecnologia, com a desculpa que está melhorando, né? Mas muitas vezes ele está afastando mais as pessoas. Eu estava comentando com o Danilo agora há pouco sobre esses
óculos headset virtuais, né, que estão aparecendo, já apareceram há algum tempo. E foi lançado essa semana mais um desses. E aí a gente viu reportagem das pessoas andando na rua com um negócio totalmente fechado, que ele tem a pessoa, ela é vedada, mas tem câmeras aqui no aparelho, e ele vai ter uma tela dentro do aparelho, ou seja, ele está vendo a rua por uma tela, que tem uma câmera que está apontando. E claro que o olho humano é muito melhor. Então aí já está o problema, né? Você está diminuindo a sua visão para usar aquela tela. Aí a diferença é que você começa a colocar uma tela de computador, uma outra coisa, e aí vira um mundo virtual dentro do real. Mas você cada vez mais está isolado das pessoas. Aí você está sentado lá num lugar, com um óculos desse, ninguém está te vendo, você não está vendo ninguém. Aí você vai assistir um filme em casa, já não é mais com a família, ali comendo pipoca, né? É sentado lá, assim, olhando para cima, mexendo a cabeça, né? Parecendo maluco, batendo a mão. Eu não sei até que ponto essas coisas avançam, né? Espero que não. O celular já foi longe demais, né? Mas mesmo não avançando, chegando aqui um domingo, o pessoal está todo mundo aqui de óculos virtual, né? Daqui uns 200 anos, quem sabe, né? A gente não vai estar aqui mais para ver. Mas mesmo que isso não aconteça, a gente já vê os nichos das pessoas fazendo isso. Mas voltando à nossa aula aqui. Essa rebelião contra a Deus, então é chamada de loucura. E a gente percebe que esses pensamentos maus levaram a atitudes, né? A atitudes, que a essência é o mau pensamento, e que essas pessoas aí, acreditando que podem ser independentes do Senhor, né? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. As pessoas do mundo acreditam que Deus viver com Deus, ser crente, é uma escravidão. Vive lá como crente, não pode fazer nada, não pode isso, não pode aquilo. Ou vive com esses princípios aí bobos, não tem nada a ver. O que tem, né? Fazer isso, o que tem fazer aquilo? Eu não vou citar exemplo, mas o meu irmão sabe, né? Não, é tudo bem. Não é tudo bem. E quem acredita que está rompendo barreira, ele está equivocado. Texto na nossa lição, né, eu gostei muito da forma que ele ensina esse salmo para nós. Ele traz aqui essa ideia de que o romper os laços é como Adão e Eva fizeram, acreditando na mentira da serpente, que poderiam ser como Deus. Então o Salmo 2 aqui retrata essa rebeldia contra Deus. Rompamos os laços. Nós não podemos deixar isso, irmãos. Nós estamos falando do ímpio, mas nós precisamos pensar em nós, né? Quantas vezes queremos romper as barreiras com a verdade? Essa pessoa que se acha independente, ela também é dependente. Não existe ninguém independente de Deus. Você fala, não, Deus, pode parar de existir que eu vou viver sem o Senhor. Aí Deus fala, tudo bem, então tá, você não vai ter mais ar para respirar, você não vai ter mais nada, morre. Sem Deus, morreu. Porque a nossa vida é mantida por Deus. O sol nasce, a chuva cai sobre o terreno do ímpio, o terreno do justo. É Deus que sustenta. Até daquele que está praguejando contra Deus, Deus está sustentando, enquanto ele estiver vivo. Essa rebeldia é retratada aqui muito bem, né? Aí, nós percebemos que ele fala, né, que esse povo está zombando de Deus, e logo mais ele vai falar, né, que essas pessoas serão penalizadas, a ira do Senhor virá sobre todo este ímpio. Como termina o Salmo 1, diz que o caminho dos ímpios perecerá, aqui ele vai mostrar, né, em algum momento, sobre essa ira do Senhor. Mas antes de continuar falando sobre o fim dos ímpios, aparece a figura aqui
do meu rei, né? Verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então aparece o bem-aventurado, que é o ponto 2. O rei bem-aventurado. Sobre o ponto 1, desta ira e rebelião dos ímpios, alguém quer nos ajudar? Nós temos tempo. E essa lição, ela é muito boa, mas eu achei assim, eu sempre acho curta, né, no sentido de que, porque eu acho mais importante a gente dar o conteúdo essencial do que ficar apenas alongando aqui. Então, se alguém quiser me ajudar. Eu quero perguntar. Pode perguntar. Vendo dessa forma, enquanto o senhor comentava, eu imaginei o homem se destruindo, auto-se-destruindo, não sei como é que chama isso. Por quê? Para ele se desligar de Deus, para ele acreditar que Deus não existe, para ele acreditar que ele é capaz, primeiro ele tem que destruir a sua mente. Porque ele foi criado, como foi dito já, a imagem e semelhança de Deus. Como que ele pode agir dessa maneira? É uma pergunta. A mais difícil de responder como Adão e Eva fizeram isso, né? A partir do que Adão e Eva fizeram, é fácil responder a pergunta, porque da mesma forma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado quebrou essa imagem e trouxe na vida do homem essa natureza humana e pecaminosa. Então, o homem ímpio, ele exatamente está seguindo o seu próprio coração, seus próprios desejos. Por isso ele está se destruindo. Aí é uma rebelião contínua. Sim. Porque ele não vai conseguir nunca se livrar dessa imagem de Deus, olhando assim. Sem Cristo, estávamos mortos. Por que nós podemos não ser como ímpio? Porque Jesus nos deu vida, a regeneração. Então, por que nós estamos falando do Senhor? Por que nós estamos buscando o caminho do Senhor? Porque Ele nos salvou, Ele nos regenerou. Que nós somos o filho, ó, eu sou o teu filho, eu te gerei, Ele trouxe a vida. Mas o ímpio, infelizmente, o mundo, se Deus não tocar na vida dele, ele vai continuar de mal a pior. Aí a luta que nós sempre comentamos do cristão, do espírito, contra a carne, no ímpio é o inverso. Ele luta contra aquilo que é espiritual, contra aquilo Exatamente, que é verdadeiro, contra né? aquilo que pode trazer benefício à sua vida, no sentido de ter alegria, de ter prazer, de ter felicidade. A luta dele é ao contrário. Por quê? Porque ele acredita em si mesmo, porque ele se deu aos caprichos, né, do Satanás e por aí vai, isso, né? E aí volta na questão da imaginação da mente. O que está na mente do cristão? Nós estamos buscando a lei do Senhor, meditando nela, para que a gente tenha um bom caminho e para que a gente não ande como ímpio. E o que está na mente do ímpio? Ele dia a dia está maquinando o mal e lutando contra o bem, que ainda resta uns resquícios nele. Muito bom isso. E aquilo que foi dito já também, eles torcem a verdade, e voltam nos reis da terra, nos governadores de hoje. Aquilo que para todo mundo, entre aspas, é mentira, para ele é verdade, ele insiste naquilo, e ele insiste na mentira, porque a mentira se torna uma verdade, ela acaba se tornando uma verdade na vida dele, para a ruína dele, para a ruína dos que o seguem, daqueles que não o seguem também, mas que estão sob o seu governo. Essa é a tarefa principal de Satanás. Existe uma grande crise, né? Exatamente por isso. Porque os homens e muitos reis e muitos poderosos estão lutando contra a verdade, dia a dia. Mas nós sabemos que quem governa todas as coisas é o Senhor. Então Deus não deixará que aquilo passe da sua vontade. É aquilo que está escrito em Romanos 10, os homens querem mudar a verdade de Deus em mentira, em todos os sentidos, e custe o que custar, eles vão lutar para isso. Então vamos lá. Pode falar, Pedro. Ajudem mesmo, irmãos. Eu fico agradecido. Segura e espera um pouquinho.
É muito interessante nós estarmos analisando essas duas lições, né, que nós estamos aprendendo, que fala sobre o bem-aventurado, né? E a gente, eu creio também que, como foi dito na outra lição, a gente ficou assim um pouco meio assustado quando a gente lê o bem-aventurado, pensando que pensa em nós, né? E a gente não pensava assim, eu principalmente, eu entendi rapidamente que se falava de Jesus. Fala de Jesus. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que fala aqui sobre esse ruminar. O bem-aventurado, ele rumina as coisas do Senhor, falando de Jesus, que só fez o bem, só fez as coisas, não teve pecado, enquanto os reis da terra, eles maquinavam, nem usar essa palavra, maquinavam o pensamento deles. E eu achei interessante essa colocação deles, que esse ruminar é como se ficar pensando em coisas vãs. Eu vou pensar o que eu vou fazer, armar uma estratégia para derrubar fulano, por exemplo, né? Isso é um ruminar, enquanto às vezes, eu trago assim como lição para a gente, né, para nós aqui, que muitas vezes pode acontecer na nossa vida. Ao invés de ruminar a palavra de Deus, ficar meditando, né? Meditando no que Deus fez, no que Deus é, no que Deus faz por nós, a gente pode correr esse risco de ruminar coisas vãs, coisas maus, coisa má, né? E poder ser enquadrado aqui com essas pessoas. Então, o Salmo 1, o Salmo 2, é um alerta para nós. Se nós quisermos, podemos, almejamos isso, ser pessoa bem-aventurada, precisamos seguir assim como Jesus foi, né? Eu fiquei pensando, tomando um tempinho do senhor aí, fiquei pensando assim como não existe um homem, né, quando fala lá do bem-aventurado que é Jesus, Salmo 1, Salmo 2, não existe um homem que tem essas qualificações. Não falar mal, não andar no caminho dos ímpios, não parar, não se assentar na roda dos escarnecedores. Às vezes a gente é zeloso em alguma coisa, mas acaba tropeçando em outra. E Jesus não. Então ele é sim um homem bem-aventurado. E eu não quero entrar nessa colocação aqui, mas o versículo 12 vai falar sobre isso. Jesus é o exemplo para nós, né? Então, quando a gente vê o caminho de Jesus, nós não podemos alcançar essa perfeição, mas nós devemos buscar. E como a gente tem visto aqui, a única forma, né, de sermos o bem-aventurado, de sermos felizes, de fugirmos do caminho do ímpio, é buscando as coisas boas. É o que a gente ocupa a nossa mente, o nosso coração, o nosso tempo. Qualquer um de nós está sujeito a ir devagarinho, a se afastar. Por quê? Porque deixou de ir à igreja, deixou de ler a Bíblia, deixou de ter o seu momento de oração, né? E aí, às vezes, na casa, né, na família, o casal vai deixando o outro, cada um vive a sua vida, um trabalha aqui, quase não se vê, e aí depois os filhos, e tudo assim, você vai se afastando, quando você vê, a sua vida já foi. Então nós precisamos estar sempre meditando no Senhor para buscar a presença do Senhor. Vamos lá então, ponto 2 diz o rei bem-aventurado. A rebeldia da Assembleia formada pelas nações lideradas por seus reis e autoridades é também contra o ungido do Senhor, né? Então nós percebemos que ele vai falar aqui de Jesus, né, esse ungido do Senhor. Embora também ele está falando a respeito do rei, porque, como diz a lição, a palavra ungido, ela significa Messias, mas ela tem essa ideia de que o rei de Israel era ungido com óleo, né? Então é uma forma também de se referir ao rei das nações. Mas quando a gente fala de rei, né, quem é o grande rei das nações? É Jesus. Então nós sabemos que esse rei é ungido. E aqui foi colocado bem claro, né, que a fonte, né, a diferença aqui desse ungido, desse rei, para o rei normal de Israel, aqui no Salmo 2, é a fonte
de sua autoridade. Então, como que diz aqui? Eu, porém, constituí meu rei sobre o meu santo monte Sião. Mas eu acho que ele vai falar de Davi, né? Quem que constituiu Davi rei? Foi o próprio Deus. Mas Davi era uma figura também de Jesus, porque Jesus seria descendente de Davi. Então, o grande rei que veio ao mundo é Jesus. E esse rei, ele sofre, digamos assim, a contrariedade dos maus, dos reis maus, das pessoas. E basta a gente lembrar de Paulo, né? Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus diz: Saulo, Saulo, né? Não é nem Paulo, era Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, quando nós somos perseguidos na sociedade, quando algum irmão é perseguido, um missionário, né? Quando nós somos perseguidos em relação à própria questão da pressão do mundo, isso é um atentado contra o próprio Rei Jesus. Então, aqui nós vemos isso, né? E esse rei é bem-aventurado, mais uma vez aparece, né? Ele é ungido, ele é alguém especial retratado aqui. Tanto que olha a sequência: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Repare que enquanto esses reis que se levantam, que conspiram contra o Senhor, o que eles terão de herança? A ira de Deus. Não é herança, né? Eles serão destruídos. Agora, este rei, que é o escolhido de Deus, que foi fonte, né? Deus é fonte da sua autoridade. Esse tem como herança as nações. E aqui depois ele fala: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro, né? Sobre o poder de Jesus sobre as nações. Agora, pois, ó reis, essa parte aqui já é do final. Então, esse é rei. Constituí rei, verso 6. Depois o verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, nós percebemos aqui a grande fala a respeito desse bem-aventurado, que tanto é alguém ungido como alguém que também anuncia, né, essa palavra. E são as promessas que são aqui acompanhadas. A gente vê várias promessas acompanhadas para o grande rei. Esse ponto termina dizendo o seguinte: portanto, o Salmo 2 contrasta dois grupos. O primeiro liderado por reis rebeldes, o segundo é encabeçado pelo rei, que é obediente ao decreto do Senhor. Ainda na sequência, o ponto 3, nós já lemos algumas coisas sobre esse ponto. Promessas ao rei bem-aventurado. O rei de Israel tem uma posição de honra comparado aos rebeldes. Esse rei dos céus, contrastados, né, com os reis da terra, a gente percebe aqui a diferença do poder deste rei. Aqui uma pausinha para tratar de um assunto dentro do assunto, falando aqui que mesmo esse salmo não contendo o título, né, nele, Salmo de Davi ou Salmo de Asaf, é um salmo considerado de Davi. Lá em Atos 4, 25, é dito que foi o Davi que pronunciou as palavras: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. E aí ele fala aquilo que eu já estava citando há pouco, sobre Davi, ser um rei, que foram dadas várias promessas a Davi. Lembra? Promessas a Davi. A gente vê lá em 2 Samuel 7, de 12 a 16, que ele poderia descansar, que ele farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Essas promessas a Davi
São promessas não apenas de uma prosperidade pessoal, mas a prosperidade de Davi seria relacionada à sua descendência e ao próprio Jesus, que faz parte dessa descendência. Por isso, quando Davi diz que proclamará o decreto do Senhor, em que ele diz: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Ele tem em mente esse relacionamento exclusivo com o Senhor, que o Senhor prometeu ter com a dinastia, com um pai que se relaciona com o filho. Trono eterno. E quem é o trono eterno? É Jesus. Destaco aqui a frase final, nesse ponto 3. Portanto, por mais que os reis da terra bradem e conspirem contra o Senhor e contra o seu ungido, os planos do Senhor são que o seu rei escolhido reine, inclusive sobre aqueles que são seus inimigos. Algumas vezes a gente tem uma dificuldade de compreender o reino de Deus, o poder de Deus sobre todas as demais coisas. E às vezes a gente olha para o mundo e pensa numa situação de catástrofe total. Não, agora já não mais resta esperança. O mundo vai dominar a terra. O mundo não. O ímpio vai dominar a terra. Os reis maus vão dominar. Né? Todas as sociedades vão ser impregnadas pelo pecado. As igrejas vão acabar tudo. É uma ideia muito fatalista. E realmente é uma ideia real. Porque se não fosse o Senhor intervir, o que seria do mundo? Dessa loucura que está cada vez aí, né, maior. E a gente ouve notícias e a gente pensa, isso não vai acontecer. Por que a gente pensa isso? Porque não poderia acontecer? Porque o homem mau não pretende que isso aconteça? Não, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então, no mundo que propaga tantas más notícias e mentiras, às vezes a gente precisa tomar cuidado e evitar ficar escutando tudo que é informação ruim. Você trabalha na educação, se você escutar tudo que é informação ruim, que está acontecendo aí lá numa sala, lá no fundo, não sei, daquela vermelha lá, que vão destruir a escola, aí você escuta não sei o quê, você escuta, ora a Deus, coloca diante de Deus a educação, o seu trabalho, e assim por diante, mas em qualquer área. A gente precisa confiar mais em Deus. Não sei quantas pessoas ouviram falar nisso. Eu, por curiosidade, não foi curiosidade, um dia eu ouvi, por acaso. Vocês ouviram falar da nova pandemia? Uma tal da nova pandemia. Eu entrei um dia no grupo de oração, estava orando pela nova pandemia. Eu falei, mas que nova pandemia é essa, né? Aí eu fui pesquisar, disse que tinha uma nova pandemia, acho que em março. Eu vou assustar todo mundo agora. A pandemia tal, que agora vai ser o caos, não sei o quê. Ora, irmão, mas tudo bem, não precisa ficar buscando informação, né? Chegar em casa, a primeira coisa que vocês vão fazer, né? Eu não lembro o nome, se era pandemia Z, pandemia X, sei lá. Mas, irmãos, a gente precisa mais colocar diante de Deus em oração e ouvir as promessas de Deus, as bênçãos, do que notícias ruins que estão por aí, né? Que estão falando a respeito do mundo ímpio. E pode acontecer, tudo isso pode, se Deus permitir, e pode acontecer só pela força do ímpio? Não, o ímpio não tem poder sobre o reino de Deus. Rei é Jesus. Por mais que as nações se enfureçam, por mais que o ímpio venha bradar e falar, vamos acabar com isso tudo aqui, quem manda é Jesus, e ele não pode. Então, irmãos, a gente não pode pensar no mundo como uma batalha do bem contra o mal, quando que Jesus estivesse ali quase não suportando mais, né? Não, Jesus é rei. E ele só morreu na cruz porque ele quis, ele foi lá por espontânea vontade, né? Ele foi por lá, por amor, para nos salvar. Não é que ele não perdeu nada. Foi a vontade de Deus. E por isso a gente pode descansar, dormir. Se vai vir uma tempestade, se vai vir uma doença, alguma coisa, tudo está no comando de Deus. E Ele tem nos abençoado, né? Graças a Deus tem nos abençoado. E quando a gente olha para a nossa vida, né, a gente percebe quanto Deus tem sido bondoso para conosco, porque a gente conseguiu tanto mais do que
imaginávamos. Eu acredito que todo mundo pensa assim, né? Conseguimos muito mais do que imaginávamos conseguir, somos muito mais abençoados do que a gente poderia pensar. E mais, né? Até aqui nós chegamos, poxa vida, com tantas dificuldades que existem nesse mundo, né? Com tantas dificuldades, tantas enfermidades, né? Mas Deus tem nos sustentado. A parte final é a advertência aos maus e vai ser uma advertência para nós. Se alguém quiser também usar a palavra antes da gente fazer essa parte final, fique à vontade. Falar. Gostaria de destacar, desde o princípio, parece que existe uma queda de braço entre o homem e Deus. Parece, só que não existe. Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, né? E os Salmos 1 e 2, ele trata de maneira tão clara para nós esses dois tipos de pessoas, ou esses dois tipos de grupos, o justo e o ímpio. E o ímpio, ele tem como característica essa atitude de constantemente querer provar que é maior do que Deus, ou que ele pode viver sem o agir e sem os cuidados de Deus. É o que trata aqui no versículo 1, no versículo 2 do capítulo 1. Os reis se levantam e os príncipes conspiram. E é interessante também, no versículo 3, eu queria destacar, que a visão do ímpio, ou a visão daquelas pessoas sem Deus, é como se você seguir a Deus, você está algemado, você está preso, você não tem liberdade, né? Então, existe uma distorção também do homem que não conhece a Deus. Ele imagina que uma vida com Deus não é uma vida feliz, porque existem regras para você seguir a Deus, e as regras são muito claras, né? Só que quando você segue a Deus, é exatamente ao contrário, porque na medida que você segue a Deus e se aproxima de Deus, na verdade você não está algemado, você está liberto. Deus te liberta do seu próprio eu, da sua própria soberba, dos seus próprios prazeres. Por isso que existe essa queda de braço, desde o princípio, porque o homem, ele quer seguir o seu próprio caminho, ele quer suprir os seus próprios prazeres, ele quer provar que ele consegue viver sem Deus. Só que essa queda de braço, ela não existe, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, esse é o primeiro entendimento que nós devemos ter, que na medida que nós caminhamos com Deus, nós somos libertos. O segundo ponto que eu queria destacar é que Deus, quando olha isso do céu, no versículo 4, Ele ri do homem, justamente por isso, porque essa queda de braço, ela não existe. Eu vi um comentário de um pastor sobre isso, e ele trouxe uma ilustração bem simples. É como se uma formiga, que é o ímpio, fosse lutar contra um elefante. A formiga não vai conseguir derrubar o elefante, porque ela não tem esse poder. Então Deus, Ele é soberano no seu trono, e o trono de Deus, ele não está abalado. A gente tem visto tantas guerras, tantos movimentos da natureza, de violência do próprio homem, mas o trono de Deus não está abalado. Agora, Deus está demorando para voltar? Não está. O próprio versículo 5 diz isso. Na sua ira, a seu tempo. Então Deus tem o seu tempo para agir e para voltar.
2 Pedro também traz isso. Deus não está demorando para voltar. É que Deus é misericordioso e Ele dá tempo para que outras pessoas também possam reconhecer isso. Então eu queria apenas destacar isso. Essa queda de braço para com Deus não existe. O ímpio não tem esse poder. Não tem esse poder. Deus é poderoso sobre todas as coisas. E Ele tem o seu tempo de agir para que nenhum fique perdido. Para que haja a oportunidade de outros também reconhecer isso. Essa parte do rir-se, aquele que habita nos céus, né? O Senhor zomba deles. Eu até não tem aqui na lição, né? Na minha leitura que eu pulei. Exatamente isso, né? Alguém pode falar estranho pensar que o Senhor está zombando de alguém, mas é uma linguagem poética que expressa exatamente essa diferença, né? É como Elias zombou lá dos profetas de Baal, né? Falando, cadê seu Deus? Não vai? O que será que seu Deus está fazendo que não está te ajudando, né? Ou seja, chega a ser ridículo quando você vê lá uma pessoa lá fazendo, sei lá, um trabalho de macumba, chega a ser ridículo. O que ele está fazendo aquilo lá? Que poder que tem esse inimigo contra Deus? Nenhum. Então, não precisamos nos assustar no sentido de que, mas Deus não está no controle, ou Deus está perdendo a luta. Não, achei interessante essa ideia do tempo, está no versículo aqui, que no seu tempo, né? Então as coisas estão todas sob o comando de Deus. E a palavra bem-aventurado é interessante ela ser usada aqui, né? Porque exatamente enquanto que o ímpio acredita que ele que é feliz, a gente sabe que o bem-aventurado não é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o bem-aventurado. Não é o que anda nos seus próprios caminhos e ainda no caminho dos maus, né? Porque além da gente ser tendencioso a andar nos nossos maus caminhos, a nossa tendência é muitas vezes olhar o ímpio e invejar dele, e querer ser como ele, e querer fazer as mesmas coisas erradas que ele. O bem-aventurado não é assim. Ele tem como exemplo a lei do Senhor, ele medita nessa lei, e ele guarda. Aí por isso ele é alguém que dá frutos, cuja folhagem não murcha, tudo que ele faz será bem sucedido. Ou seja, isso é ser bem-aventurado, né? Pastor, posso só destacar um? Pode. Eu acho interessante também a maneira que o Salmo 1 e o Salmo 2, ele se refere ao ímpio, aquele homem sem Deus. Por mais que ele tenha tesouros, ele tenha título, ele tenha poder, ele tenha autoridade, ele seja reconhecido na sociedade, mas no capítulo 1 dos Salmos, no versículo 4, ele diz que o ímpio, ele é como a palha que o vento dispersa. O que é uma palha? E no capítulo 2, ele diz que o ímpio, no versículo 9, ele diz que o ímpio é como um vaso do oleiro. O que é o vaso do oleiro? O vaso do oleiro é um barro. Então, por mais que nós, em algum momento, nos achamos grande, na verdade, nós não somos. Grande mesmo é o nosso Deus. Vamos aqui à última parte. Advertência para que se abandone a loucura, buscando refúgio. De 10 a 12. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos advertir. Então, a primeira parte aqui é deixai-vos advertir. Conselhos, aqui a lição fala um conselho triplo, né? Deixai-vos advertir. Totalmente contrário à vida dos ímpios. Os ímpios querem romper as algemas. E aqui fala, vamos colocar algema, né? Porque deixar-se advertir é escute repreensão, escute a verdade, não se liberte da verdade,
mas busque essa verdade. Então, o primeiro tópico aqui é: deixe advertir. Abandone essa maldade do seu coração, deixe-se advertir. E eu acredito que é uma das mais difíceis, né? Vamos falar só do ímpio, mas nós mesmos, nós somos perfeitos. Muitas vezes nós falamos, não, eu não sou perfeito. Mas parece que a gente quer descobrir sozinho, né? As nossas imperfeições. Ai de alguém que queira vir apontar o meu erro, né? Quem é você para falar que eu estou errado? Né? Então, deixai-vos advertir pelo irmão, principalmente pelo Senhor, quando Ele falar contigo, deixe-se advertir. Ser advertido é contrário à autonomia. A autonomia e independência é algo ruim. Quando nós buscamos, muitas vezes seremos enganados por essa autonomia. Mas deixar-se advertir é ouvir a voz do outro. E aí ele fala também, abandonar essa rebelião e servir ao Filho, né? Deixar-vos advertir, verso 11, servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Servir ao Senhor. Buscar essa presença do Senhor. Ser rebelde ao Senhor é loucura. E quem não se deixa advertir, quem não serve ao Senhor, este receberá ira. O verso 12 fala: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Ou seja, servir ao Senhor, se relacione com o Senhor, alegre-se no Senhor, para que você não venha com a sua ira. Porque dentro em um pouco se lhe inflamará a ira. Então, primeiro deixar advertir, depois servir ao Senhor, né? Já que você foi advertido, pratica aquilo que você foi chamado a fazer. E por último, buscar refúgio no Senhor. Ele termina bonito, né, o Salmo. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, nós percebemos aqui que o conselho é acompanhado de uma promessa, né, que é dito aqui. Conselho acompanhado de uma promessa. Aquele que cessa a sua rebeldia e passa a servir ao Senhor, ele, no lugar de um destino terrível, ele é bem-aventurado. Ele tem o refúgio. Quem busca refúgio, tem refúgio no Senhor. Resta responder à pergunta: em quem eles devem se refugiar? E aí, o ponto 4. Acho que eu pulei o ponto 5 aqui na minha... esse era o 4. O ponto 5 não tenho aqui no meu slide, mas você veja aí na sua revista, que é um só reino eterno. Só um reino eterno. Aqui nesse último ponto, ele vai destacar Jesus. Vai destacar Jesus. A importância de Jesus. As promessas são aquele que permanecerá para sempre. Aquele que tem o prazer na lei do Senhor, aquele que proclama o decreto do Senhor. E esse é Jesus. No entanto, sabemos que nem Davi, nem seu descendente imediato Salomão, ou qualquer outro rei de sua dinastia, guardou perfeitamente a lei de Deus. Todos eles tiveram seus pecados, e infelizmente muitos nunca arrependeram deles. Por isso, a grande expectativa do povo do Antigo Testamento era pelo momento em que surgiria um rei, nascido da linhagem de Davi, que governaria todas as nações com cetro de ferro. Então aqui nós percebemos, né, essa importância de Jesus. O nascimento de Jesus, a vinda do rei. Em Atos 13 encontramos Paulo ensinando sobre o cumprimento dessa profecia. Quando
cumpriram as profecias e, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, que Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí, a partir daí, a lição começa a trazer algumas perguntas. A primeira é: por que Jesus morreu? E nós temos aqui como resposta que não foi por sua culpa, não foi pelo seu erro, pelo pecado, porque Jesus não pecou. Ele morreu pela nossa culpa. A segunda pergunta: por que Deus o ressuscitou dos mortos? Resposta: justamente porque ele nunca pecou, sempre tendo prazer na lei do Senhor. Então, sem pecado, ele ressuscitou. E assim nós podemos também ressuscitar. Porque Paulo cita o Salmo 2,7 atrelado à ressurreição de Jesus? Porque é neste momento que Jesus, descendente de Davi, passa a reinar sobre todas as nações. Mateus 28, 18 e 19, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E é interessante, irmãos, né, como a palavra de Deus, ela é um livro que tem essa perfeição em todos os lugares que nós lemos, né, apontando para Jesus, apontando para a salvação, demonstrando essa história, né, a história que começou lá em Gênesis, né, a partir da queda, e a partir desse momento já sendo providenciada a nossa redenção, a nossa salvação. Deus fez a promessa a Davi de que aquele que seria chamado de filho poderia pedir às nações por herança. Porém, de todos os descendentes de Davi, somente um foi considerado digno de fazer tal pedido, né, que é Jesus, porque ele cumpriu toda a lei, porque ele é o Cordeiro de Deus, digno de tomar nas mãos o livro dos decretos de Deus. Então, às vezes a gente não compreende, né, muito bem todas as partes, mas à medida que a gente tem essa oportunidade de estudar, né, pausadamente, muita coisa fica clara para nós, né? Acho que toda vez que a gente olhar para o Salmo 1, para o Salmo 2, se a gente participou dessas lições, né, a gente vai ter uma visão nova aqui de como essa introdução do livro de Salmos, né, ela traz essa riqueza de informações. Quer falar? Não? Conclusão: Cristo é o rei do Salmo 2, em que aqueles que outrora eram rebeldes podem se refugiar. Então nós temos Cristo e devemos seguir a Cristo. Se somos rebeldes, devemos ouvir os conselhos aqui que foram dados no Salmo, né? Deixai-vos advertir, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com temor. Buscar refúgio no Senhor. Esse é o Jesus que nos recebe, que recebe as nações, que recebe aqueles que estão nele. Fora isso, irmãos, aqueles que se levantam contra o Senhor já estão derrotados, já estão perdidos. Pastor, pode aqui falar. No versículo 12, ele fala: beijai o filho. Então esse gesto, ele é um gesto bastante interessante, é um gesto de reconhecer Jesus como nosso único Salvador. Ele é um gesto de se curvar diante de pedir a bênção, né? Não faz muito parte da nossa cultura aqui no Brasil, mas isso era muito comum naqueles tempos de beijar, no sentido de demonstrar amor, de demonstrar reconhecimento. E é exatamente o que diz aqui no versículo 12: beijai o filho, é reconhecer Jesus, é se submeter ao seu poder, à sua
a sua soberania sobre as nossas vidas, né? Na conclusão aqui fala, então, como podemos fazer isso, né? Nós devemos nos refugiar no Rei, identificando-se com Ele, buscando uma vida de bem-aventurado, no sentido de buscar a retidão moral, cumprimento da lei. Sabemos que sozinhos nós não conseguimos ser bem-aventurados, então por isso que é o buscar o refúgio no Senhor, né? É sempre essa ideia de que, depois de ouvir tantas coisas, somente no Senhor eu posso encontrar o perdão, encontrar a verdade, combater essa rebelião que está no nosso coração, está no meu coração, para servir a Deus. Se o grande problema dos reis aqui é a busca por autonomia, nós devemos fazer o caminho contrário, ou seja, reconhecer que nós não podemos viver sozinhos, que nós não podemos seguir o nosso próprio caminho, mas nós devemos buscar refúgio no Rei. Então, que Deus assim nos abençoe, nos dê conforto e alegria neste caminho.